Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos ver perímetro de polígono e medida de superfícies, áreas. O cálculo do perímetro é realizado em figuras geométricas que são consideradas polígonos. Definimos perímetro como sendo a soma das medidas dos lados de um polígono. Lembre-se que polígonos são estruturas geométricas formadas por linhas poligonais fechadas simples que são os segmentos de reta. Polígonos são figuras fechadas, formadas por segmentos de reta e caracterizam-se pelos seguintes elementos: ângulos, vértices, diagonais e lados. Portanto, para calcularmos o perímetro de qualquer polígono, precisamos apenas somar a medida dos lados desse polígono. A gente soma só os lados. Exemplo: qual o perímetro do polígono abaixo? Repare que todos os lados estão com sua medida, aí eu faço P igual 2 mais 1,3 mais 1,3 mais 2 mais 1,3 mais 1,3. Eu pego as medidas de todos os lados e somo. No caso, deu 9,2 centímetros. Agora um exemplo 2. Suponha que o perímetro do polígono representado pela figura abaixo meça 240 centímetros. Se todos os lados têm a mesma medida, qual é o valor de x? Então eu sei que o perímetro é igual a 240. E eu sei que, no caso do polígono, é um octógono, ele tem 8 lados. Então o perímetro é igual a 8 vezes x. No lugar do P eu coloco 8 vezes x igual a 240. E pego 240 e divido por 8. X é igual a 30. Então cada lado desse polígono mede 30 centímetros. Medidas de superfície. Superfície é uma grandeza com duas dimensões, enquanto área é a medida dessa grandeza, portanto, um número. Metro quadrado é a unidade fundamental de superfície. O metro quadrado, representado por m elevado a 2, é a medida correspondente à superfície de um quadrado de 1 metro de lado. Para a gente converter as unidades de medida, se lá no metro linear a gente multiplicava por 10, na área, quando se falar em área, a gente multiplica por 100. Do maior para o menor multiplica por 100 e do menor para o maior divide por 100. Antes a gente fazia isso por 10. Cada unidade que mudava multiplicava por 10. Agora não, na área vai multiplicar por 100 e quando for do menor para o maior divide por 100. Exemplos. Efetue as seguintes transformações. 5 metros quadrados em decímetro quadrado. Vamos pegar o item A. Eu fiz a tabelinha do lado, coloquei a tabelinha do lado para vocês entenderem o raciocínio. Cada casinha que a gente pular, cada unidade, cada mudança que tiver, quando for do maior para o menor, multiplica por 100. E se for do menor para o maior, divide. Então, no caso, 5 metros quadrados em decímetro quadrado. Repare que metro é maior que o decímetro. Então, eu vou multiplicar por 100. 5 vezes 100, 500. Então, 5 metros quadrados equivale a 500 decímetro quadrado. Item B, 12 km quadrados em decâmetro quadrado. Eu olho o quilômetro, ele passa pelo hectômetro, depois chega no decâmetro. Pulou duas casas. Então, eu vou pegar 12, multiplicar por 100 duas vezes. 12 vezes 100, o resultado vezes 100, eu obtive 120 mil decâmetro quadrado. Então, 12 km quadrados equivale a 120 mil decâmetro quadrado. 13,34 metros em decâmetro quadrado. Metro quadrado em decâmetro quadrado. Vai pular uma casa, só que vai ser do menor para o maior. Então, eu vou dividir por 100. 13,34 dividido por 100, 0,1334 decâmetro quadrado. Então, 13,34 metros é igual a 0,1334 decâmetro quadrado. A área do quadrado. A área do quadrado corresponde ao tamanho da superfície dessa figura. Lembre-se que o quadrado é um quadrado regular que apresenta 4 lados congruentes, de mesma medida. Além disso, ele possui 4 ângulos internos de 90 graus, chamados de ângulos retos. Assim, a soma dos ângulos internos no quadrado totaliza 360.
todos os quadriláteros sempre vai ser 360. Para calcular a área do quadrado, basta multiplicar a medida de dois lados. Esses lados podem chamar base e altura, mas sempre no quadrado a base e a altura vão ter as mesmas medidas. Então, para a gente calcular a área, é só fazer L ao quadrado. Ou faço L vezes L, ou então B vezes H, que no caso B e H têm a mesma medida. No quadrado, porque os quatro lados têm a mesma medida. Exemplo, determine a área de uma sala quadrada sabendo que a medida do seu lado é 6 metros. É só eu fazer. A área é igual a 6 vezes 6, que vai dar 36 metros quadrados. Não esquecer da unidade de área, metro quadrado. Exemplo 2. A área de um terreno de forma quadrada é de 25 metros quadrados. Determine o lado e o perímetro desse terreno. Nesse caso, foi dada a medida da área do terreno, 25 metros quadrados. Então, eu faço a área é igual a 25 metros quadrados, mas a área é L ao quadrado. Então, eu faço L ao quadrado igual a 25. O L elevado a 2, quando passa pelo outro lado, vira raiz quadrada. Então, vai ficar L igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, o lado desse terreno é 5 metros. Pede também para a gente calcular o perímetro. A gente sabe que o perímetro é só somar os lados. Então, eu faço P igual 5 mais 5 mais 5 mais 5, que no caso dá 20 metros. Então, o lado do terreno é 5 metros e o perímetro desse terreno, 20 metros. A área do retângulo. A área do retângulo corresponde ao produto da medida da base pela altura da figura. A gente tem a seguinte fórmula. A é igual a B vezes H. O A é a área, o B a base, H a altura. Lembrando que o retângulo é uma figura geométrica plana formada por 4 lados, por isso que é um quadrilátero. 2 lados do retângulo são menores e 2 deles são maiores. Ele possui 4 ângulos internos de 90 graus, chamados de ângulo reto. E também, como no quadrado, a soma, por ser um quadrilátero também, a soma dos ângulos internos totaliza 360 graus. Exemplo, qual é a área do retângulo a seguir? Eu sei que a base é 6 centímetros, a altura 4 centímetros, então eu vou fazer a área igual a base vezes a altura. Quem que é a base? 6. Quem que é a altura? 4. 6 vezes 4, 24. Então, a área desse retângulo, 24 centímetros ao quadrado. A área do triângulo. Usamos as medidas da base e da altura de um triângulo para calcular sua área. Considere o triângulo representado abaixo. Sua área será calculada usando a seguinte fórmula. A é igual a base vezes altura dividido por 2. Sempre que vocês olharem um triângulo e a gente estiver estudando área, é só lembrar que a área do triângulo vai ser a metade da área do retângulo. Por isso que é dividido por 2. Então, a área do retângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Por exemplo, qual é a área do triângulo a seguir? Eu sei que a base vale 15 e a altura 20. Então, eu vou fazer a área é igual a base 15, a altura 20, 15 vezes 20, dividido por 2. 15 vezes 20 dá 300, dividido por 2, 150 o quê? Não esquecendo da unidade de medida, centímetro ao quadrado. Não pode esquecer nunca da unidade de medida. Então, para a gente calcular a área do triângulo, eu faço base vezes altura e o resultado divide por 2. Gente, por hoje é só um abração para vocês. Fiquem bem.